Resumindo, a posição de um ponto no espaço é definida através das coordenadas, sendo a abscissa a distância do ponto ao π0, o afastamento a distância do ponto ao φ0, e a cota a distância do ponto ao μ0. Repare-se que alguns pontos não têm uma das coordenadas, ou abscissa, ou afastamento, ou cota. Os pontos em π0 não têm abscissa, os pontos em φ0 não têm afastamento, os pontos em μ0 não têm cota. Ainda como resumo, as coordenadas de um ponto são apresentadas pela seguinte ordem: abscissa, afastamento e cota, separadas por ponto e vírgula. Quando não é referida a abscissa, aparece em primeiro lugar o afastamento e a cota, também estas duas coordenadas separadas por ponto e vírgula. Os pontos que se apresentam servem como exemplo. Terá de concluir que no primeiro diedro o afastamento e a cota são positivos, podendo a abscissa ser positiva, negativa ou nula. No segundo diedro, o afastamento é negativo, a cota positiva, a abscissa poderá ser positiva, negativa ou nula. No terceiro diedro, o afastamento é negativo, cota negativa, a abscissa pode ser positiva, negativa ou nula. No quarto diedro, o afastamento é positivo, a cota negativa, podendo a abscissa ser positiva, negativa ou nula. Quando os pontos se localizam num dos planos de projeção, uma das coordenadas é nula. Os pontos que se localizam no plano horizontal de projeção, μ0, a coordenada nula é a cota, uma vez que a distância desses pontos ao plano horizontal é nula. Se o afastamento destes pontos for positivo, os pontos localizam-se no semiplano horizontal anterior. Se o afastamento for negativo, os pontos localizam-se no semiplano horizontal posterior. O valor da abscissa não interfere nesta localização. Os pontos que se localizam no plano frontal de projeção, o valor do afastamento é nulo. Se a cota for positiva, os pontos localizam-se no semiplano frontal superior. Se a cota for negativa, os pontos localizam-se no semiplano frontal inferior. No exemplo não é referida a abscissa, uma vez que este valor não interfere na localização do ponto, podendo ser positiva, negativa ou nula. Todos os pontos que se encontram no plano de perfil de projeção, π0, têm abscissa nula. O valor do afastamento e da cota vai definir se o ponto se localiza no primeiro, segundo, terceiro ou quarto diedro. O ponto na origem das coordenadas, o valor das três coordenadas é nulo.
Os pontos que se localizam nos eixos têm sempre duas coordenadas nulas, uma vez que estes eixos pertencem em simultâneo a dois planos de projeção. O eixo X pertence a φ0 e a μ0. Logo, qualquer ponto que se localize no eixo X tem afastamento nulo e cota nula. A abscissa pode ser positiva ou negativa. Um ponto que se localize no eixo Y, sendo este a interseção de μ0 com π0, são pontos com abscissa nula e cota nula. O afastamento poderá ser positivo ou negativo. Estes pontos podem se localizar no semiplano horizontal anterior ou no semiplano horizontal posterior. No eixo Z, os pontos localizam-se em simultâneo em φ0 e em π0. Logo, a abscissa é nula, o afastamento é nulo e a cota positiva se o ponto se localizar no semiplano frontal superior e cota negativa se o ponto se localizar no eixo Z no semiplano frontal inferior.